E aí galera, meu nome é Jason Santos, eu sou ilustrador, quadrinista, autor dos mangás Hooligan e Macae-Meio, que foi publicado pela editora Conrad. Eu sempre falo tá sendo publicado, mas eu tenho que lembrar que eu acabei de concluir Macae-Meio, então ele foi publicado pela editora Conrad, né? Atualmente estou sem projeto em andamento. E o que eu gostaria de falar no vídeo de hoje, né, é abrir uma discussão aqui, porque recentemente, né, eu tenho trabalhado aí no digital já faz alguns anos, acho que sei lá, uns 2 anos, que eu trabalho quase que exclusivamente no digital, só fazendo esboço ali, storyboard dos meus mangás e dos mangás que eu faço por encomenda no papel, no tradicional mesmo, lápis papel, e o resto tudo no digital. E eu tenho sentido como que se minha arte tivesse meio que como posso dizer, regredindo. Eu tenho sentido dificuldade, ou pelo menos, né, quando eu vejo assim, eu sinto que tá meio estranho coisas que antes eu sentia que eu fazia com mais facilidade. E no começo eu estava atribuindo isso um pouco à questão de estar desenhando quase que sempre no digital, né? O digital ele tem algumas coisas diferentes, ele cria alguns vícios diferentes de quem desenha no papel, né? Do mesmo jeito que o papel também ele cria alguns vícios próprios de quem desenha no tradicional e tal. Então, eu tava meio que atribuindo isso a essa questão de desenhar no digital. Eu tava sentindo dificuldade em desenhar posturas, o próprio corpo, sabe? Figura mesmo, figura humana e tal, coisa que, né, a coisa que a gente mais treina, a coisa que a gente mais desenha, a coisa mais comum. E eu tava achando estranho, tipo, caramba, não tá saindo legal, tá saindo de um jeito diferente. Será que eu tô regredindo? Será que por desenhar no digital só, eu tô meio que voltando um pouco e aí eu preciso reaprender? Isso foi uma coisa, né? Isso até então tava sendo uma coisa que tava me incomodando bastante, que eu tava sentindo bastante. Até que hoje eu assisti um vídeo no canal Doki Doki Drawing, né, entrevistando um mangaka japonês, né? Eu tenho costumado ver mais vídeos de canais de desenho, de canais de mangá estrangeiros, internacionais, aí isso tem me dado bastante motivação, tem sido um grande aprendizado e me dado motivação até para fazer aqui o meu próprio canal, tirando ideias e tal. Até daí, desses vídeos que surgiu a ideia de começar a gravar meio que o meu dia a dia e tal, fazendo mangá, fazendo essas coisas. E aparentemente, né, eu vi aí que vocês gostaram, eu também gostei bastante de fazer. Vamos manter isso daí e conforme eu for tendo outras ideias com base nesses outros canais estrangeiros aí eu vou trazendo aqui também, se for um conteúdo que eu acredito que seja interessante. Então eu tava vendo esse vídeo, né, entrevistando um mangaka no canal Doki Doki Drawing. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição ou nos cards, enfim, se eu lembrar eu ponho aí. Se eu esquecer, e isso acontece com bastante frequência, de às vezes eu pensar, vou linkar esse vídeo aqui. E aí, sei lá, eu demoro um pouco mais para postar o vídeo em relação à data que eu gravei e acabo esquecendo. Se eu esquecer, deixa aí nos comentários, me cobre nos comentários, porque eu sempre leio os comentários e aí eu ponho o link, beleza? E nesse vídeo, ele tá respondendo várias perguntas, né? Um mangaka japonês respondendo várias perguntas sobre desenho, sobre treino, etc. Ele fala sobre uma questão de prática que eu achei muito interessante, que a princípio não tem a ver com o assunto que eu tô falando no momento, mas que foi a ponte que ele usou para chegar no assunto que é o assunto desse meu vídeo aqui. Ele fala sobre como um professor dele de desenho comentou que se você pegasse 1000 desenhos, né, 1000 folhas de papel, 1000 folhas A4, 1000 folhas de papel sulfite, ao longo de um ano, desenhando naquelas folhas, você ia melhorar no desenho muito, você ia ter uma melhora muito perceptível no desenho. Isso faz muito sentido, né? Ele falou que treinou e que fez isso, praticou e realmente funciona, e isso faz muito sentido porque qualquer coisa que você faça repetidamente, né, você vai ficando melhor e melhor naquilo. E então é óbvio que se você fizer 1000 desenhos ao longo de um ano, o primeiro desenho daquele pacotão, né, sei lá, você compra 2 daqueles calhamaços, aquelas resma de papel sulfite que você costuma ver em papelarias, livrarias não. Algumas livrarias são papelarias e aí vendem. Pelo menos na minha cidade tem algumas livrarias que são papelarias. Enfim, você pega aquelas resmas de 500 folhas de papel A4 e você preenche todas elas com desenho, mesmo que não seja um mega desenho finalizado, com pintura, com todas as coisas, mas seja ali um desenho legal e tal, que você tá sempre fazendo coisas novas, coisas que você não sabia e aperfeiçoando. Ao longo de um ano ali, desenhou 1000 folhas, você com certeza vai desenhar melhor.
Por que que isso ele usou como ponte, né? E é interessante, eu estou repetindo isso aqui. Porque nessa teoria, então, só o fato de a gente desenhar todos os dias, de a gente continuar desenhando, continuar sempre praticando, né? Faz com que a gente melhore. Exatamente por conta dessa prática. E querendo ou não, eu desenho todo dia. Se eu desenho todo dia e a prática constante faz a gente melhorar, e de fato foi assim que eu melhorei no desenho, né? Foi desenhando o tempo inteiro, foi trabalhando com isso. Então, quando você trabalha com isso, você realmente desenha todo dia, né? Porque é o seu trabalho, é a sua profissão, desenhar todo dia. Por que será que eu tô sentindo que eu tô regredindo? Por que eu tô sentindo que o meu desenho não tá, parece que não tá mais como antes, parece que antes eu desenhava melhor e agora eu tô desenhando pior. E aí ele emendou, né, essa conversa sobre desenhar 1000 folhas ao longo de um ano e como isso melhora, com um outro ponto, e esse ponto para mim foi chave até para entender o que tá acontecendo comigo. Ele falou, né, que quando você vai treinando o desenho, ele usou quase com uma metáfora de RPG, né? Quando você vai treinando o desenho, você vai evoluindo primeiro o seu olho, né? O seu olhar, o seu ponto de vista a respeito do desenho. Então, o que é esse olhar, o que é esse ponto de vista? Você começa a enxergar melhor as coisas que você está fazendo, as coisas que você enxerga no próprio mundo, com um olhar mais analítico, com um olhar mais crítico, com um olhar que destrincha aquelas coisas, que é o olhar de um desenhista mesmo, né? Então você vê um cenário, você consegue enxergar a perspectiva dentro daquele cenário, você vê uma pose, uma pessoa, você enxerga meio que a anatomia, você começa a observar certos pontos ali que a maioria das pessoas geralmente não enxerga, que você por desenhar você vai enxergar aqueles pontos até para depois você poder reproduzir aquilo no seu desenho e tal. Realmente um treino de observação, né, que você vai fazendo meio que inconscientemente à medida que você vai evoluindo, que você vai desenhando e praticando e tudo mais, e vai tendo realmente essa prática. E aí ele diz que quando o seu olhar, né, a sua visão está no nível 10, por exemplo, como ela evolui mais rápido, a sua mão às vezes ainda está no nível 5. Então o seu olhar, a sua perspectiva a respeito de desenho, ela está mais evoluída do que a capacidade que a sua mão tem de reproduzir aquele desenho. Então o que é necessário nesse caso é você continuar treinando e praticando para que a sua mão chegue no nível 10. Porém é óbvio que conforme você vai praticando, vai continuando fazendo aquilo, a sua mão alguma hora ela vai evoluir, vai chegar nesse nível 10, né, usando essa metáfora de RPG. Porém, quando isso acontecer, os seus olhos, a sua visão já vai estar, sei lá, no nível 15, ela também vai ter evoluído ainda mais. E aí provavelmente você vai continuar enxergando o seu desenho, talvez com alguns defeitos, talvez faltando alguma coisa, porque agora a sua visão, a sua percepção sobre desenho, ela está mais avançada novamente. E aí, isso para mim me deu realmente o insight de pensar, talvez seja isso que esteja acontecendo comigo. Talvez eu, por estar, né, constantemente vendo desenhos e coisas do tipo, principalmente agora que eu comecei a acompanhar com muito mais avidez, digamos assim, canais estrangeiros de mangakas e etc. Então eu tô tendo contato com várias pessoas desenhando mangá, né, pessoas fazendo mangás muito bonitos, de muita qualidade. Eu começo a ter essa visão mais aprimorada de um trabalho que eu considero melhor que o meu, não um desenho que eu considero mais bonito que o meu, e aí por isso eu estou enxergando que o meu desenho está inferior. Porém, não é que o meu desenho está inferior aos meus desenhos anteriores, ele está inferior à minha percepção visual atual. O que não significa que eu estou regredindo no desenho, eu estou constantemente evoluindo, e esse, para mim, foi um ponto que me ajudou muito. Por exemplo, não ficar deprimido com isso, né? De tipo, caraca, eu tô desaprendendo a desenhar. E sim ficar mais animado. E aí ele emenda falando uma coisa que pra mim é excelente, é uma filosofia que provavelmente eu vou seguir daqui pra frente, que eu espero que possa ser uma filosofia que vai servir pra você e que você possa seguir daqui pra frente também. Ele fala que enquanto a sua percepção visual, né, enquanto você estiver vendo o seu desenho como de alguma forma inferior, estiver vendo erros no seu desenho, estiver sempre pensando que, caramba, você precisa melhorar, que você tem que melhorar, que você não está bom o suficiente, isso é um bom sinal, porque é sinal que você vai continuar sempre evoluindo. Enquanto a sua percepção visual estiver num nível maior do que a capacidade que a sua mão tem,
é um bom sinal, porque você sempre vai estar tentando evoluir a sua mão até ela chegar na sua percepção visual, mas isso vai ficar meio que numa sequência infinita. Sua mão vai chegar no nível da sua percepção visual, a sua percepção visual vai estar mais avançada ainda, a ponto de continuar enxergando o seu desenho como de alguma forma inferior, e aí você vai continuando sempre evoluindo, infinitamente, né? Não existe um limite para quão bom você pode ser em algo, né? Principalmente no desenho. Ele diz que o grande problema é quando a sua percepção visual alcança a sua mão, os dois se alcançam ali e você acha que tá tudo bem, você já acha que você tá ótimo e que não tem mais como melhorar naquilo, porque aí acabou. Aí você não tem mais para onde ir e aí praticamente qualquer evolução que poderia ter, ela não existe. Então, eu acho que é a filosofia que é interessante a gente colocar aqui para levar daqui para frente. Enquanto você está insatisfeito com o seu desenho, enquanto você ainda está insatisfeito com a sua arte, você está no caminho certo para continuar evoluindo. Quando você finalmente estiver satisfeito e falar, ok, eu tô bom, é sinal que acabou. E quais são as suas opiniões, os seus pensamentos a respeito disso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião que você tem em relação a isso, se você já sentiu que a sua arte também estava regredindo de alguma forma ou que ela não estava boa o bastante, e o que você fez em relação a isso. Eu torço para que esse vídeo aqui e essa filosofia tenha te ajudado assim como me ajudou, e se esse vídeo for de alguma forma útil para você, deixa seu like aqui nos comentários. Se você quer ajudar o canal a continuar existindo, a continuar propagando o desenho e o mangá aqui para os brasileiros e para quem fala português aí no mundo, seja um membro aqui do canal. Com um apoio pequeno aí mensal, você ajuda muito o canal a continuar existindo. Valeu por ter assistido, até o próximo vídeo. É nóis!